A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um Cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresento o cafezinho e hoje nós estamos no nosso áudio 6, né? O sexto áudio da carta de Paulo aos Gálatas, né? E eu estou comentando alguns versículos, né? Quando eu vejo que o versículo pode trazer um pouquinho de falta de entendimento, eu vou e esclareço a vocês, né? Bom, vamos lá? Hoje nós vamos começar aqui. Continuar aqui o capítulo 4 e o verso 17, né? Da onde a gente parou ontem. Vamos lá? Verso 18. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estamos presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Lógico. Lembra como que ele começou essa carta? Vocês lembram? Como é que ele estava chamando os Gálatas, né? Ele disse assim, ó insensato Gálatas, né? Ele estava chamando a atenção deles, né, no capítulo 3, porque eles estavam com uma maneira diferente de servir a Deus, e Deus não queria daquela maneira, né? Verso 21. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, e, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária não são, os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque, tá entendendo? Não somos como filho da escrava, nós não nascemos para ser escravos, somos livres, né? Verso 29. Mas como estão aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Paulo está tratando desse assunto porque o povo que ele encontrou em Gálatas, que ele mandou a carta para lá, eles receberam. Imagina que você é um escravo e você tem correntes nas mãos, nos pés e no pescoço. Imagina comigo, você é um escravo. Aí alguém aparece e fala assim, ó, se você quiser me servir, eu quebro essas correntes agora e você vai ser livre. Aí você fala, eu quero. Aí você quebra as correntes dos pés, das mãos, do pescoço e essa pessoa começa a servir. Aí essa pessoa que te libertou vai embora. E aí você começa a sentir vontade de querer voltar para as correntes. Pegou? É isso que ele está falando. Se ele te libertou, para que você quer voltar para lá? Se ele te limpou, para que você quer se sujar? Se ele expulsou o pecado, para que você quer de volta? É isso que está dizendo, você não pode voltar a esse tipo de jugo. Vamos lá, verso 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava irá com o filho da livre. Lembra quando Abraão falou para Agar, teu filho, pega o nosso filho, né? E Zinha vai embora com ele. É duro isso? É duro. Hoje seria uma coisa horrível. Mas naquela época, Deus não queria, porque também foi desobediência deles. Deus não mandou ele ter um filho com Agar. Ele foi por desobediência. Era para ele esperar em Deus e ter um filho com Sara. Mas como ele e Sara planejaram e ele teve um filho com Agar, isso se tornou um peso. Por quê? Porque o primeiro menino que nasceu foi o filho da escrava. Então como é que ia ficar dentro de casa? O filho da escrava queria sentar no trono, um exemplo, né? Junto com o filho da herdeira. Depois nasceu Isaac. Como é que ia ficar esses dois? Eles iam acabar brigando, ou um matando o outro. Tá entendendo? Então, por isso que o verso 30 fala. Mas que diz as Escrituras?
Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. O que ele falou. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. É como se a gente somos herança de Isaac. Nós estamos vindo de Isaac, nós não estamos vindo de Ismael. Você entendeu? Então não somos filhos de escravos, somos livres. É isso que Paulo quer tratar aqui, né? Ele termina o versículo 31 e a gente agora vai para o capítulo 5, meus irmãos. Gálatas é um livro gostoso, né? Mas já está acabando. Capítulo 5, verso 1. Olha só. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou? E não torneis a meter debaixo do jugo da servidão. Foi aquilo que eu acabei de falar. Você está firme na liberdade que Cristo te libertou. Para que você vai se meter no jugo de novo? Ele acabou de tirar as correntes de você. Então para que você vai voltar naquelas correntes de novo? É isso que ele quer tratar aqui. Verso 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aí ele começa a tratar de uma coisa que eu já falei já em outras cartas ou aqui mesmo. Por exemplo, circuncidar era uma aliança que o judeu tinha com Deus. Então, para ele ter aquela aliança, ele tinha que circuncidar. A criança ia lá e eles faziam essa pequena operaçãozinha no órgão masculino da criança, tirando uma pele, né, que fica ali. Não vou entrar mais em detalhes porque tem criança que é meu ouvinte também, né? Então, eles faziam isso para ter uma aliança. Só que aqui, os judeus que se tornaram cristãos, que aceitaram Jesus, começaram a querer circuncidar. Por exemplo, eu sou cristão. Aí o meu filho, ele nasceu. Aí nasce um filho meu, aí com o tempo eu quero circuncidar ele. Para que eu quero fazer uma coisa que era uma cultura que eu não posso mais seguir, algo que não é mais para estar fazendo, porque agora eu estou nos mandamentos de Cristo. Então, para que eu vou fazer aquilo? Por isso que ele está falando, olha. Se eu fizer isso aí, Cristo de nada valeu para mim. Verso 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se ele fizer isso, ele vai ter que guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo. Olha que perigo. Vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor, ou em outras traduções, por caridade. Deu para entender? É aqui que mora um grande problema, quando alguns pregadores querem colocar em cima do púlpito a Arca da Aliança, ou querem colocar em cima do púlpito um candelabro, coisa judaica, são bonitos, você pode ter na sua casa, amém, mas não como uma adoração, não no altar de Deus. Deu para entender? Isso não poderia acontecer, sabe? Tem gente tocando chofar dentro da igreja, gente, não, fazendo campanha de chofar. Ó, é muita ignorância, de verdade, muita ignorância bíblica. Vamos lá, verso 7. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Olha só. Então, o correto seria você continuar como você aprendeu de Cristo. Tá entendendo? Mas não voltar às antigas coisas. Eu vou dar um exemplo, olha, quando eu era católico, tem católico me ouvindo, não estou criticando vocês, mas eu não pratico mais isso, tá? Quando eu era católico, aí eu não passava debaixo de escadas, e eu me benzia quando eu me fazia o sinal da cruz quando eu passava na frente de uma igreja católica, sabe, eu beijava a mão do padre, e eu fazia um monte de coisa. O que acontece? Quando eu aprendi a verdade, eu não critico meus amigos e irmãos que ainda estão lá, mas eu não faço mais, eu aprendi a verdade, tá entendendo? Então agora eu sigo a verdade dentro da Bíblia Sagrada, não foi o homem, foi a Bíblia que me ensinou a verdade. Agora imagina se eu volto a fazer a mesma coisa. Exemplo,
Quando eu não era cristão, eu colocava uma ferradura atrás da porta, eu andava com aquele rabinho ou pata de coelho, que eu nunca lembro o nome certo, eu andava com trevo de 4 folhas, uma arruda na orelha, tudo isso para quê? Para dar sorte? Eu vivia pobre. Mas imagina eu cristão andando com tudo isso de novo. É isso que Paulo está tratando aqui, para não voltar a fazer isso. O assunto tá bom? Tá, mas eu paro aqui no versículo 10, capítulo 5, versículo 10, e amanhã a gente continua, meus irmãos, né? Vamos lá para os nossos recadinhos? Anota aí, lição de casa. Gálatas 6, 5. Olha só o versículo que saiu hoje, Gálatas 6, 5. Glórias a Deus por isso. Deixa eu passar os meus recadinhos. Meus irmãos, dia 15 de outubro agora eu vou estar em Ferraz de Vasconcelos, Rua Godofredo Osório Novaes, número 300. Eu vou estar pregando a palavra de Deus lá. O culto começa às 7 horas, né? Então, tá aí o endereço, se você quiser ouvir a palavra de Deus, em Ferraz de Vasconcelos, Rua Godofredo Osório Novaes, número 300. Aqui em São Paulo, né? Lógico. Bom, vamos aqui para mais alguns recadinhos. Você, de repente, se você parar de receber o cafezinho, você vai lá no meu... Não, se você tem meu contato, e de repente você tem meu contato, mas não recebe, se você ouvir esse áudio por outra pessoa, apaga meu contato e adiciona de novo. Você vai voltar a receber normal. Isso acontece por causa do aplicativo, não é eu, tá? Abraço aniversariantes, eu já falei uma semana antes, tá? Ah, pastor, eu quero o seu contato para te convidar para pregar. Anota aí. Eu posso dar palestra ou posso pregar, tá? 11 9 5618 8781 ou 11 9 3018 0870. Telefone para você receber os cafezinhos com Jesus. 11 9 5786 4176. Telefone para você fazer teologia. Hoje eu faço teologia nesse lugar, esse lugar é muito maravilhoso, tá? E também dá para você fazer teologia à distância. Instituto Quírios. Você pode falar diretamente com o pastor e professor Valmir. 11 9 4006 2409. Glória a Deus. Bom, esses foram os recadinhos de hoje e amanhã tem mais.